Vamos falar sobre vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica? Serve para fornecer orientação técnica e científica para o controle dos agravos. Portanto, vamos aprender a como evitar doenças e agravos. Vamos tomar como exemplo as doenças infecciosas. Podemos alcançar seu controle com base em intervenções nos elos da cadeia de transmissão, que sejam capazes de interrompê-la. Contudo, a interação do homem com o meio ambiente é muito complexa e dinâmica, e envolve fatores desconhecidos o que podem ter se modificado no momento em que se desencadeia a ação. Desse modo, os métodos de intervenção tendem a ser aprimorados ou substituídos, à medida que novos conhecimentos são incorporados, seja por meio de descobertas científicas, seja pela observação sistemática do comportamento dos procedimentos de prevenção e controle estabelecidos. A evolução desses conhecimentos contribui, também, para a modificação de conceitos e das formas organizacionais dos serviços de saúde, na contínua busca do seu aprimoramento. Vamos falar do histórico. Inicialmente, na década de 1950, a expressão vigilância epidemiológica significava a observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Trata-se, portanto, da vigilância de casos, baseada em medida de isolamento ou de quarentena, aplicadas individualmente, e não de forma coletiva. A preocupação era osmente o indivíduo. Posteriormente, com as campanhas de erradicação de doenças, como a malária e a varíola, a vigilância epidemiológica passou a ser referida como uma das etapas desses programas, na qual se buscava detectar, ativamente, a existência de casos da doença-alvo, com o objetivo de desencadear medidas urgentes, destinadas ao bloqueio da transmissão. A estrutura operacional de vigilância, organizada para este fim específico, deveria ser desativada após a comprovação de que o risco de transmissão da doença havia sido eliminada, como resultado das ações do programa. Na primeira metade da década de 60 consolidou-se, internacionalmente, uma conceituação mais abrangente de vigilância epidemiológica, em que eram explicados seus propósitos, funções, atividades, sistemas e modalidades operacionais. Vigilância epidemiológica foi, então, definida como o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o objetivo de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. No Brasil, esse conceito foi inicialmente utilizado em alguns programas de controle de doenças transmissíveis coordenados pelo Ministério da Saúde, notadamente a campanha de erradicação da varíola. O Programa de Erradicação da Varíola instituiu uma fase de vigilância epidemiológica, que se seguia à de vacinação em massa da população. Simultaneamente, o programa disseminou a aplicação de novos conceitos que se firmavam no âmbito internacional. Pretendia-se, mediante a busca ativa de casos de varíola, a detecção precoce de surtos e o bloqueio imediato da transmissão da doença. Essa metodologia consagrou-se como fundamental para o êxito da erradicação da varíola em escala mundial e serviu de base para a organização de sistemas nacionais de vigilância epidemiológica. No Brasil, a campanha de erradicação da varíola é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, uma vez que essa experiência motivou a aplicação dos princípios de vigilância epidemiológica a outras doenças evitáveis por imunização, servindo como fomento e apoio à organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Assim, em 1969, foi organizado um sistema de notificação semanal de doenças selecionadas, baseado na rede de unidade permanentes de saúde e sob a coordenação das secretarias estaduais de saúde. As informações de interesse desse sistema passaram a ser divulgadas regularmente pelo Ministério da Saúde, através de boletim epidemiológico de circulação quinzenal. Tal processo fundamentou a consolidação,
nos níveis nacional e estadual, de bases técnicas e operacionais que possibilitaram o futuro desenvolvimento de ações de grande impacto no controle de doenças evitáveis por imunização. O principal êxito relacionado a esse esforço foi o controle da poliomielite no Brasil, na década de 1980, que abriu perspectivas para a erradicação da doença no continente americano, alcançada em 1994. Em 197, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Este sistema, formalizado por meio da Lei 6.259, do mesmo ano, e do Decreto 78.231, de 1976, incorporou o conjunto de doenças transmissíveis então consideradas de maior relevância sanitária no país, cuja notificação passou a ser obrigatória. Em 1977, foi elaborado, pelo Ministério da Saúde, o primeiro Manual de Vigilância Epidemiológica, reunindo normas técnicas que seriam utilizadas para a vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específicos. Buscava-se, na ocasião, compatibilizar a operacionalização das estratégias de intervenção desenvolvidas para controlar doenças específicas, por meio de programas nacionais que, até então, se denotavam escassamente interativos. A promulgação da Lei 8.080, que instituiu, em 1990, o Sistema Único de Saúde, teve importantes desdobramentos na área de vigilância epidemiológica. O texto legal manteve o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, oficializando o conceito de vigilância epidemiológico como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Além de ampliar o conceito, as ações de vigilância epidemiológica passaram a ser operacionalizadas num contexto de profunda reorganização do sistema de saúde brasileiro, caracterizado pela universalidade, descentralização das responsabilidades para o nível local, equidade na prestação de serviços e integralidade preventivo-assistencial das ações de saúde, com consequente eliminação da tradicional dicotomia entre essas duas áreas que tanto dificultava as ações de vigilância. Atualmente, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológico estabelece, como prioridade, o fortalecimento dos sistemas municipais de vigilância epidemiológica, dotados de autonomia técnica e gerencial para enfocar os problemas de saúde próprios de suas respectivas áreas de abrangência. Afinal de contas, quem melhor do que o município para conhecer os seus próprios problemas? Espera-se, assim, que os recursos locais sejam direcionados para atender, prioritariamente, as ações demandadas pelas necessidades da área, no que concerne às doenças e aos agravos mais prevalentes. Nessa perspectiva, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica deve se basear nos seguintes pressupostos. Heterogeneidade do rol de doenças e agravos sob vigilância no nível municipal, embora apresentando, em comum, aquelas que tenham sido definidas como de interesse do Sistema Nacional e do estadual correspondente. Distintos graus de desenvolvimento técnico, administrativo e operacional dos sistemas locais, segundo o estágio de organização da rede de serviços em cada município. Incorporação gradativa de novas doenças e agravos, inclusive doenças não transmissíveis, aos diferentes níveis do sistema. Fluxo de informações baseados no atendimento às necessidades do sistema local de saúde, sem prejuízo da transferência, em tempo hábil, de informações para outros níveis do sistema. Construção de programas de controle localmente diferenciados, respeitadas as bases técnico-científicas de referência nacional. A Secretaria de Vigilância em Saúde foi criada pelo Decreto 4.726 em 9 de junho de 2003, com a finalidade de agregar todas as ações de prevenção e controle de doenças na mesma estrutura, possibilitando uma abordagem mais integrada e eficaz.
O Sistema de Vigilância em Saúde também coordena as ações do Sistema Único de Saúde na área de vigilância ambiental e de vigilância de agravos e doenças não transmissíveis e seus fatores de risco. Além disso, é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. No âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Vigilância em Saúde define normas e procedimentos técnicos e diretrizes operacionais, além de promover a cooperação técnica e assessorar as secretarias estaduais e municipais de saúde. Também promove a cooperação técnica com organismos internacionais correlatos. A Secretaria de Vigilância em Saúde trabalha para a promoção e disseminação do uso da metodologia epidemiológica em todos os níveis do Sistema Único de Saúde. Objetiva o estabelecimento de sistemas de informação e análise que permitam o monitoramento do quadro sanitário do país e subsidiem a formulação, implementação e avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, a definição de prioridades e a organização dos serviços e ações de saúde. Objetivos e funções. A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente aos profissionais de saúde, para a decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Assim, observe que ela não executa. Ela só mostra como deve fazer, pois cabe aos profissionais de saúde a responsabilidade de decidir sobre as ações a serem executadas. Resumindo, a vigilância epidemiológica constitui-se em importante instrumento para o planejamento, a normatização, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde. A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou do agravo selecionado como alvo das ações, de modo que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da vigilância epidemiológica: a coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas, promoção das ações de prevenção e controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, e divulgação de informações pertinentes. Todos os níveis do sistema de saúde, seja federal, estadual, municipal, têm competências específicas relacionadas à vigilância epidemiológica, dentro do conjunto das funções citadas anteriormente, e a eficiência do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica depende do desenvolvimento harmônico das funções realizadas nos diferentes níveis. As ações executivas são inerentes ao nível municipal, e seu exercício exige conhecimento analítico da situação de saúde local. Assim, quanto mais capacitada e eficiente a instância local, mais oportunamente poderão ser executadas as medidas de controle. Os dados e informações aí produzidos serão, também, mais consistentes, possibilitando a melhor compreensão do quadro sanitário estadual e nacional, e, consequentemente, o planejamento adequado da ação governamental, englobando o amplo espectro dos problemas prioritários a serem enfrentados em diferentes situações. Por vez, cabe aos níveis nacional e estadual conduzirem ações de caráter estratégico, de coordenação em seu âmbito de ação e de longo alcance, além da atuação de forma complementar ou suplementar aos demais níveis. Nesse contexto, as intervenções oriundas do nível estadual, e com maior razão, do federal tenderão a tornarem-se seletivas, voltadas para questões emergenciais ou que, pela sua transcendência, requerem avaliação complexa e abrangente, com participação de especialistas e de centros de referência, inclusive, de nível internacional. Dessa forma, não mais se admite que a atuação no âmbito local esteja restrita à realização de coleta de dados e à sua transmissão a outros níveis. O fortalecimento de sistemas municipais de saúde, tendo a vigilância epidemiológica como um de seus instrumentos mais importantes de atuação, deve constituir-se na estratégia principal de institucionalização. A norma operacional básica do SUS, no seu item 14, prevê a transferência de recursos financeiros fundo a fundo para estados e municipais para o custeio das ações de epidemiologia e de controle de doenças e agravos,
formalizando a criação e operação de sistemas locais de vigilância epidemiológica com o aporte de recursos diferenciados para cada área de acordo com o desenvolvimento desses sistemas, que serão aferidos pelo Índice de Valorização de Resultados. Coletas de dados e informações. Para cumprir as suas funções, são necessárias informações, sem isso, a vigilância epidemiológica não funciona. As informações servem de estrutura para o desencadeamento de ações, ou seja, informação para a ação. E essas informações têm que ser de qualidade, que depende, sobretudo, da adequada coleta de dados, que são gerados no local onde ocorre o evento de saúde, município. É também nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados e estruturados, para se constituírem em um poderoso instrumento de estudo, a informação, capaz de subsidiar o processo de planejamento das ações, que é dinâmico. Portanto, as pessoas responsáveis pela coleta devem ser preparadas para diagnosticar corretamente o caso, como também para realizar uma boa investigação epidemiológica, com anotações claras e confiáveis para que se possa assimilá-las com confiabilidade. Outro aspecto relevante no que se refere à qualidade do dado gerado é a sua representatividade em função da magnitude do problema existente. Assim, é necessário que a gerência local do sistema obtenha, com regularidade e oportunidade, dados provenientes do maior número possível de outras fontes geradoras, como ambulatórios ou hospitais sentinelas localizados nesse nível ou em sua periferia. Geralmente, entretanto, não é possível, nem necessário conhecer a totalidade dos casos. A partir de fontes selecionadas e confiáveis, pode-se acompanhar as tendências da doença ou do agravo, com o auxílio de estimativas de subenumeração de casos. A passagem do dado pelos diversos níveis, município, Estado e União, deverá ser suficiente rápida para o desencadeamento de ações, particularmente quando for necessário o desenvolvimento dessas por um outro nível, visando a adoção das medidas em momento oportuno. É importante salientar que o fluxo, a periodicidade e os tipos de dados coletados devem corresponder às necessidades de utilização previamente estabelecidas, com base em indicadores adequados às características próprias de cada doença ou agravo sob vigilância. Vamos falar agora sobre tipos de dados. Os dados e as informações que alimentam o sistema de vigilância epidemiológica são os seguintes: dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. Permitem quantificar grupos populacionais, com vistas à definição de denominadores para o cálculo de taxas. Número de habitantes, de nascimentos e de óbitos, discriminados segundo as características de sua distribuição por sexo, idade, situação do domicílio, escolaridade, ocupação, condições de saneamento, climáticas, ecológicas, habitacionais e culturais, dentre outras. A disponibilidade de indicadores demográficos e socioeconômicos é primordial para a caracterização da dinâmica populacional e das condições gerais de vida, às quais se vinculam os fatores condicionantes da doença ou agravo sob vigilância. Dados sobre aspectos climáticos e ecológicos também podem ser necessários para a compreensão do fenômeno analisado. Dados de morbidade são os mais utilizados em vigilância epidemiológica, por permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários. Correspondem à distribuição de casos segundo a condição de portadores de infecções ou de doenças específicas, como também de sequelas. Tratam-se, em geral, de dados oriundos da notificação de casos e surtos, da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigações epidemiológicas, da busca ativa de casos, de estudos amostrais e de inquéritos, entre outras fontes. A utilização dessa fonte de dados demanda cuidados especiais na coleta e análise, pois pode acarretar dificuldades no que concerne à representatividade e à abrangência dos sistemas de informações disponíveis, bem como existe a possibilidade de duplicação de registros, sem falar nas deficiências de métodos e critérios de diagnóstico utilizados. Dados de mortalidade. Trata-se de uma fonte de capital importância para fornecer indicadores da gravidade do fenômeno vigiado.
No caso particular de doenças de maior letalidade, os dados de mortalidade são mais válidos do que os dados de morbidade, por se referirem a fatos vitais bem marcantes e razoavelmente bem registrados. Sua obtenção provém das declarações de óbitos, padronizadas e processadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade. Mesmo considerando que essa base de dados apresenta variáveis graus de cobertura entre as regiões do país, algumas delas ainda com subnumeração elevada de óbitos, e a necessidade de um correto preenchimento das declarações de óbito, trata-se de um dado que assume importância capital como indicador de saúde. Vale ressaltar ainda que a proporção significativa de registros sem causa definida, o que impõe cautela na análise dos dados de mortalidade. Atrasos na disponibilidade desses dados dificultam sua utilização na vigilância epidemiológica. A disseminação eletrônica de dados tem contribuído muito para facilitar o acesso a essas informações. Os sistemas locais de saúde devem ser estimulados a utilizar de imediato as informações das declarações de óbitos. Notificação de surtos, epidemias e emergências de saúde pública. Quando o sistema de vigilância epidemiológica local está bem estruturado, com o acompanhamento contínuo da situação geral de saúde e da ocorrência de casos de doenças e agravos sujeitos à notificação, é possível a detecção precoce de riscos e emergências de saúde pública, surtos e epidemias. Essa prática possibilita a constatação de qualquer situação de risco ou indício de elevação de número de casos de uma patologia ou agravo, bem como a introdução de outras doenças não incidentes no local e, consequentemente, o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial, para a adoção imediata das medidas de controle. Em geral, esses fatos devem ser notificados aos níveis superiores do sistema para que as áreas vizinhas sejam alertadas e ou para solicitar colaboração, quando necessário. Fontes de dados. Notificação. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. A Lista Nacional das Doenças e Agravos de Notificação vigente, estabelecida pelo Ministério da Saúde, está restrita a alguns agravos, eventos e doenças considerados de maior relevância sanitária para o país. A escolha dessas doenças obedece a alguns critérios, razão pela qual essa lista é periodicamente revisada, tanto em função da situação epidemiológica da doença, como pela emergência de novos agentes, por alterações no regulamento sanitário internacional, e também devido a acordos multilaterais entre países. Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória não incluídos no Sistema Nacional de Agravos Notificáveis, ou SINAM. Estados e municípios podem adicionar à lista outras patologias de interesse regional ou local, justificada a sua necessidade e definidos os mecanismos operacionais correspondentes, ou seja, os instrumentos e o fluxo que a informação deve seguir, além das ações que devem ser colocadas em prática de acordo com as análises realizadas. Entende-se que só devem ser coletados dados que tenham uma efetiva utilização prática no aprimoramento das ações da saúde, evitando, desse modo, sobrecarregar os serviços com o preenchimento desnecessário de formulários. A seguir, são apresentados os critérios que devem ser aplicados no processo de seleção de doenças e agravos para a inclusão na lista de notificação compulsória. Magnitude: é aplicável à doença com elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Potencial de disseminação. Se expressa pelo elevado poder de transmissão da doença, possibilidade de sua disseminação através de vetores ou outras fontes de infecções, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades. Transcendência. Se expressa por características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo, destacando-se a severidade, medida por taxas de letalidade,
de hospitalização e de sequelas, relevância social, avaliada subjetivamente pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência da doença, e que se manifesta pela sensação de medo, de repulsa ou de indignação, e relevância econômica, avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, redução da força de trabalho, absenteísmo escolar e laboral, custos assistenciais e previdenciários, dentre outros. Vulnerabilidade, medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle de doenças, permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sob indivíduos ou coletividades. Emergências de saúde pública, epidemias, surtos e agravos inusitados. Todas as suspeitas de epidemias ou de ocorrência de agravos inusitados devem ser investigadas e imediatamente notificadas aos níveis hierárquicos superiores, pelo meio mais rápido de comunicação disponível. São situações que podem implicar em risco de disseminação, e exigem, portanto, a delimitação de uma área de ocorrência, elucidação do diagnóstico e a tomada das medidas de controle cabíveis. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos, definidos de acordo com a apresentação clínica e epidemiológica do evento. Compromissos internacionais relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. As doenças definidas como de notificação compulsória internacional, obrigatoriamente, são incluídas nas listas de todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. Até 2007, essas doenças eram restritas a 3, como cólera, febre amarela e peste. O atual Regulamento Sanitário Internacional, publicado pela OMS em 2005, e que passou a vigorar a partir de 15 de junho de 2007, foi revisado com vistas a adequar-se à nova realidade global, levando em consideração a implicação dos eventos com o risco de propagação internacional. Portanto, esses eventos não mais se restringem a cólera, peste e febre amarela, e nem somente às doenças transmissíveis. O RSI 2005 estabelece que sejam notificados todos os eventos considerados de emergência de saúde pública de importância internacional. Além disso, passou a contemplar os problemas de natureza química e radionuclear. Agora, para o agravo ser considerado de interesse internacional, deve possuir características que o classifiquem, de acordo com um algoritmo específico, como emergência de saúde pública de importância internacional. Como classificar em emergência de saúde pública de importância internacional, e quando notificar? Essa é a chave para a notificação internacional, que deve ser feita pelo ponto focal para assuntos do RSI no Brasil, que atualmente está estabelecido no Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Cada unidade federada possui também um ponto focal estadual, que realiza a notificação para o nível nacional, e em conjunto formam a rede CIEVES. Primeiro ponto. A suspeita ou confirmação de um caso dos seguintes agravos, como varíola, poliomielite por polivírus selvagem, influenza humana causada por novo subtipo viral, e SARS, que a síndrome respiratória aguda grave, devem ser notificados compulsoriamente, nos termos do RSI, pois já são considerados emergência de saúde pública de importância internacional. Segundo ponto. Os agravos de notificação internacional em vigor no regulamento sanitário anterior, como cólera, peste e febre amarela, e as febres hemorrágicas virais, como ebola, Lassa e Marburg, bem como a febre do Nilo Ocidental, e outra doença de particular interesse nacional ou regional, vão precisar ser avaliadas segundo o algoritmo de avaliação para a tomada de decisão. Incluem-se, nessa avaliação, quaisquer eventos de potencial importância para a saúde pública internacional, incluindo aqueles de causas ou fontes desconhecidas. Então vamos para um resumo. Doenças de notificação obrigatória engloba a varíola, poliomielite por polivírus selvagem, influenza com potencial pandêmico, e SARS.
Todas essas deonças notificar sob o Regulamento Sanitário Internacional. Agora, eventos de potencial importância de saúde pública internacional, incluindo aqueles de causa ou fonte desconhecida, cólera, pestes pneumônicas, febre amarela, febres hemorrágicas virais como o ebola, Lassa e Marburg, e outras doenças de interesse nacional ou regional devem passar pelo algoritmo de avaliação para a tomada de decisão. E depois notificar o evento sob Regulamento Sanitário Internacional. Como é feito esse algoritmo? Se a repercussão em saúde pública é grave, sendo de uma doença de notificação, deve-se notificar o evento sob o Regulamento Sanitário Internacional. Se a doença não for de notificação, mas for um evento inesperado, também deve-se notificar. Se a doença não for um evento inesperado, mas oferece risco de propagação internacional, também deve ser notificada. No processo de seleção das doenças de notificação compulsória, os critérios apresentados devem ser considerados de forma conjunta, embora o atendimento a apenas alguns deles possa ser suficiente para incluir determinada doença ou evento. Por outro lado, nem sempre podem ser aplicados sem considerar a factibilidade da implementação das medidas decorrentes da notificação, as quais dependem de condições operacionais objetivas de funcionamento da rede de prestação de serviço de saúde. O caráter compulsório da notificação significa que todo cidadão possui uma responsabilidade formal, ou seja, tem o dever de notificar a ocorrência de algum caso suspeito ou confirmado que venha ter conhecimento de doença ou agravo que esteja na relação de notificação compulsória. Esta é uma obrigação inerente ao exercício da medicina, bem como de outras profissões na área de saúde. Contudo, sabe-se que nem sempre a notificação é realizada, o que pode ser decorrente do desconhecimento de sua importância e, também por descrédito nas ações que devem resultar da notificação. O funcionamento de um sistema de notificação tem sido melhor sucedido quanto mais se divulga e se demonstra o uso adequado das informações recebidas, de forma a sensibilizar e conquistar a confiança dos notificantes. A notificação deve cobrir toda a população. Todas as unidades de saúde, como públicas, privadas e filantrópicas, devem compor a rede de notificação, como também todos os profissionais de saúde e mesmo a população em geral. Contudo, essa cobertura universal idealizada não prescinde do uso inteligente da informação, que pode basear-se em dados muito restritos para a tomada de decisões oportunas e eficazes. De acordo com o Ministério da Saúde, são aspectos que devem ser considerados na notificação. Notificar a simples suspeita da doença ou evento. Não se deve aguardar a confirmação do caso para se efetuar a notificação, pois isso pode significar perda da oportunidade de adoção das medidas de prevenção e controle indicadas. A notificação tem que ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações. Além da notificação compulsória, o sistema de vigilância epidemiológica pode definir doenças e agravos como de notificação simples. O Sistema Nacional de Agravos Notificáveis, ou SINAM, é o principal instrumento de coleta dos dados das doenças de notificação compulsória e de outros agravos. Laboratórios. Os resultados de exames laboratoriais na rotina da vigilância epidemiológica complementam o diagnóstico de confirmação de casos e, muitas vezes, servem como fonte de conhecimento de casos ou eventos que não foram notificados. Também devem ser incorporados os dados decorrentes de estudos epidemiológicos e especais, realizados pelas laboratoriais de saúde pública em apoio às ações de vigilância. Investigação epidemiológica. Os achados de investigações epidemiológicas de casos e de possíveis emergência de saúde pública, surtos ou epidemias geram valiosas informações para o sistema de vigilância, que servem não apenas para subsidiar a intervenção naquele evento específico, como também para possíveis situações futuras.
Em um sistema de vigilância ativo, as investigações podem ser acompanhadas de busca ativa de casos que os complementam, determinando, com maior precisão, a magnitude e a área geográfica de abrangência do evento. Assim, essas investigações complementam as informações da notificação no que se refere às fontes de infecção e aos mecanismos de transmissão, dentre outras variáveis. Também podem possibilitar a descoberta de novos casos que não foram notificados. Trata-se da etapa mais nobre da metodologia de vigilância epidemiológica. Empresa e população. Muitas vezes, informações oriundas da empresa e da própria comunidade são fontes eficientes de dados, devendo ser sempre consideradas para a realização da investigação pertinente para a confirmação ou um agravo inusitado, principalmente quando a vigilância em determinada área não é suficientemente ativa ou se encontra desorganizada. Fontes especiais de dados. Estudos epidemiológicos. Várias são as fontes que podem fornecer dados, quando se deseja analisar a ocorrência de um fenômeno do ponto de vista epidemiológico. Os registros de dados e as investigações epidemiológicas constituem-se fontes regulares de coleta. No entanto, sempre que as condições exigirem, deve-se recorrer diretamente à população ou aos serviços, em determinado momento ou período, para se buscarem dados adicionais ou mais representativos. Esses dados podem ser obtidos por meio de inquéritos, investigações ou levantamentos epidemiológicos. Inquéritos epidemiológicos. O inquérito epidemiológico é um estudo seccional, geralmente do tipo amostral, realizado em amostras da população, levado a efeito quando as informações existentes forem inadequadas ou insuficientes, em virtude de diversos fatores, dentre os quais podem ser destacados: notificações imprópria ou deficiente, mudança no comportamento epidemiológico de uma determinada doença, dificuldade em se avaliar as coberturas vacinais ou a eficácia de vacinas, necessidade de se avaliar a eficácia das medidas de controle de um programa, descoberta de agravos inusitados. Levantamento epidemiológico. É um estudo realizado com base nos dados existentes nos registros dos serviços de áudio ou de outras instituições. Não é um estudo amostral, e destina-se a coletar dados para complementar as informações já existentes. A recuperação de séries históricas, para análises de tendências, e a busca ativa de casos, para aferir a eficiência do sistema de notificação, são exemplos de levantamentos epidemiológicos. Sistemas sentinelas. Apesar de alguns autores entenderem que a vigilância sentinela seria uma tentativa de se conhecer algumas medidas da incidência de doença em ápices que não dispõem de bons sistemas de vigilância sem ter que se recorrer a levantamentos dispendiosos, outros colocam que esta estratégia não está limitada aos países em desenvolvimento, e vem sendo utilizada frequentemente em países da Europa e nos Estados Unidos. Entende-se que vigilância sentinela é um modo de se utilizar modernas técnicas da epidemiologia aliada a formas de simplificar a operacionalidade da coleta de dados. Nem sempre o processo de decisão-ação necessita de notificação universal de casos para o desencadeamento das estratégias de intervenção, pois isso se vincula à apresentação clínica e epidemiológica das doenças e agravos e, principalmente, aos instrumentos de controle disponíveis e indicados para cada situação específica. Para intervir em determinados problemas de saúde, pode-se lançar mão de sistemas sentinelas de informações, capazes de monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam de alerta precoce para o sistema de vigilância. Existem vários tipos desses sistemas, como por exemplo, a organização de redes constituídas de fontes sentinelas de notificação especializadas, que já vêm sendo bastante utilizadas para acompanhamento e vigilância da situação de câncer e de influenza. Outra técnica é baseada na ocorrência de evento sentinela, que é a detecção de doença prevenível, incapacidade ou morte inesperada, cuja ocorrência serve terapêutica ou a prevenção deve ser questionada. Mediante tal ocorrência, o sistema de vigilância deve ser acionado para que o evento seja investigado e as medidas de prevenção indicadas sejam rapidamente adotadas.
A instituição de unidades de saúde Sentinela tem sido muito utilizada no Brasil para a vigilância das doenças infecciosas e parasitárias que demandam internação em hospitais, os quais, por sua vez, informam diariamente aos órgãos de vigilância tais internações, além de atendimentos ambulatoriais, tornando oportuna a detecção de agravos de interesse para a vigilância. O monitoramento de grupos-alvo, por meio de exames clínicos e laboratoriais periódicos, também é de grande valor na área de prevenção de doenças ocupacionais. Mais recentemente, tem-se trabalhado no desenvolvimento da vigilância de espaços geográficos delimitados em centros urbanos, que tem sido denominada vigilância de áreas sentinelas. Bases de dados dos Sistemas Nacionais de Informação. A informação em saúde é a base para a gestão dos serviços, pois orienta a implantação, acompanhamento e avaliação dos modelos de atenção à saúde e das ações de prevenção e controle de doenças e agravos. São, também, de interesse, dados e informações produzidos em outros setores distintos do setor saúde, cabendo, aos gestores do sistema de saúde, a articulação com os diversos órgãos que os produzem, de modo a complementar e estabelecer um fluxo regular de informação. Um sistema de informação deve prover suporte para que o planejamento, as decisões e as ações dos gestores, em um determinado nível decisório municipal, estadual e federal, não sejam baseados em dados subjetivos, em conhecimentos ultrapassados ou em conjecturas. O Sistema de Informação em Saúde é parte dos sistemas de saúde, constituído por vários subsistemas, e possui como objetivo básico, na concepção do SUS, possibilitar a análise da situação de saúde no nível local, considerando as condições de vida da população na determinação do processo saúde-doença. Atualmente, os recursos do processamento eletrônico disponíveis vêm sendo amplamente utilizados pelos sistemas de informação em saúde, aumentando a sua eficiência, na medida em que possibilitam a obtenção e o processamento de um volume de dados cada vez maior, além de permitirem a articulação entre diferentes subsistemas. Entre os sistemas nacionais de informação em saúde existentes, alguns se destacam em razão de sua maior relevância para a vigilância epidemiológica. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM. Esse é o sistema mais importante para a vigilância epidemiológica. Foi desenvolvido entre 1990 e 1993, e substitui o Sistema de Notificação Compulsória de Doenças na época vigente. O SINAM foi concebido pelo Centro Nacional de Epidemiologia, com o apoio técnico do DataSUS e outros parceiros, com a finalidade de ser operado a partir das unidades de saúde, considerando o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, desde o nível local. Ainda que o município não disponha de microcomputadores nas unidades de saúde, os instrumentos deste sistema são preenchidos nesse nível, e o processamento eletrônico é realizado nos níveis centrais das secretarias municipais de saúde, na regional ou nas secretarias estaduais. É alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluírem outros problemas de saúde, relevantes em sua região. Por esse motivo, o número de doenças e agravos contemplados no SINAM vem aumentando progressivamente, desde a sua implementação, em 1993, sem uma relação direta com a compulsoriedade nacional de notificação, expressando as diferenças regionais de perfis de morbidade registradas no sistema. A entrada de dados no SINAM é feita mediante a utilização de alguns formulários padronizados, quais sejam a ficha individual de notificação, ou FIN, preenchida para cada paciente quando da suspeita de ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória, como também para a notificação negativa e para a notificação de surtos. Ficha individual de investigação, que configura, na maior parte das vezes, como um roteiro de investigação diferente para cada tipo de agravo, que deve ser utilizada, preferencialmente, pelos serviços municipais de vigilância ou unidades de saúde capacitados para realizar a investigação epidemiológica.
Essa ficha permite o levantamento de dados que possibilitam a identificação da fonte de infecção e dos mecanismos de transmissão da doença. Os dados gerados nas áreas de abrangência dos respectivos estados e municípios devem ser consolidados e analisados. A partir da alimentação do banco de dados do SINAM, é possível o cálculo da incidência, prevalência, letalidade e mortalidade, bem como realizar análises de acordo com as características de pessoa, tempo e lugar, particularmente no que tange às doenças transmissíveis de notificação obrigatória. Além disso, é possível se avaliar a qualidade dos dados. As informações da ficha de investigação possibilitam um conhecimento mais profundo sobre a situação epidemiológica do agravo investigado, das fontes de infecção, do modo de transmissão, da identificação de áreas de risco, dentre outros, importantes para o desencadeamento das atividades de controle. Notificação negativa. E a notificação da não ocorrência de doenças de notificação compulsória, na área de abrangência da unidade de saúde. Indica que os profissionais e o sistema de vigilância da área estão alertas para a ocorrência de tais eventos. Sistema de Informação de Mortalidade ou SIM. Este sistema de informação foi criado em 1975, iniciou sua descentralização em 1991, dispondo de dados informatizados desde 1979. A declaração de óbito é o instrumento padronizado de coleta de dados desse sistema, impresso em 3 vias coloridas. O Ministério da Saúde possui a competência de distribuir para as secretarias estaduais de saúde, que distribuem para as secretarias municipais de saúde, e estas últimas são responsáveis pelo controle e pela distribuição entre os profissionais médicos e instituições que utilizam, bem como pelo recolhimento das primeiras vias em hospitais e cartórios. Óbito ocorrido exige o preenchimento da declaração de óbito, que deve ser realizado exclusivamente por médicos, exceto em locais onde não haja disponibilidade desses profissionais, em que a declaração de óbito poderá ser preenchida por oficiais de cartórios de registro civil e assinada por 2 testemunhas. Nenhum sepultamento deveria ocorrer sem a prévia emissão da declaração de óbito. Na prática, sabe-se que ocorrem sepultamentos em cemitérios clandestinos, o que afeta o conhecimento do real perfil de mortalidade, sobretudo no interior do país. O registro de óbito deve ser feito no local de ocorrência do evento. Embora local de residência seja a informação mais utilizada na maioria das análises do setor de saúde, a ocorrência também é importante para o planejamento de algumas medidas de controle. Como exemplo, podemos citar os acidentes de trânsito e as doenças infecciosas, que exigem a adoção de medidas de controle no local da ocorrência. Os óbitos ocorridos fora do local de residência serão redistribuídos, do fechamento das estatísticas, pelas secretarias estaduais e pelo Ministério da Saúde, permitindo, assim, o acesso aos dados tanto por ocorrência, como por residência do falecido. O Sistema de Informação de Mortalidade representa um importante elemento para o Sistema Nacional de Notificação da Vigilância Epidemiológica, fonte principal de dados, quando há falhas de registro de casos no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis, por dispor também de informações sobre as características de pessoa, tempo e lugar, assistência prestada ao paciente, causas básicas e associadas de óbito, que são extremamente relevantes e muito utilizadas no diagnóstico da situação de saúde da população. As informações obtidas com as declarações de óbito possibilitam também o delineamento do perfil de mortalidade de uma área, no que diz respeito às doenças mais letais e às doenças crônicas não sujeitas às notificações compulsórias, representando nesses casos a única fonte regular de dados. Para as doenças de notificação compulsória, a utilização eficiente dessa fonte de dado depende da verificação rotineira da presença desses agravos no banco de dados do SINAM. Análise dos dados do Sistema de Informação de Mortalidade permite a construção de importantes indicadores para o delineamento do perfil de saúde de uma área a partir das informações de sistema. Pode-se obter a mortalidade proporcional por causas, faixa etária, sexo, local de ocorrência e residência, letalidade dos agravos, bem como as taxas de mortalidade geral, infantil,
materna ou por qualquer outra variável contida na declaração de óbito, uma vez que são disponibilizadas várias formas de cruzamento de dados. Entretanto, em muitas áreas, o uso dessa rica fonte de dados é prejudicado pelo não preenchimento correto das declarações de óbito, com omissão de dados, prejudicando o uso dessas informações. Essas análises devem ser realizadas em todos os níveis do sistema, representando subsídios fundamentais para o planejamento de ações dos gestores. Sistema de Informação de Nascidos Vivos, ou SINASC. O número de nascidos vivos é uma informação bastante importante para o campo da saúde pública, pois, a partir desse dado, inúmeros indicadores podem ser construídos, voltados para a avaliação de riscos à saúde do segmento materno-infantil, por representar o denominador dos coeficientes de mortalidade infantil e materna, dentre outros. Antes da implantação do SINASC, essa informação só era obtida no Brasil por estimativas da informação censitária. Atualmente, encontram-se disponibilizados pelo DataSUS, dados do SINASC a partir de 1994. Entretanto, só pode ser utilizado como denominador, no cálculo de alguns indicadores, em regiões onde a sua cobertura é ampla. A declaração de nascido vivo é um instrumento padronizado do SINASC para a coleta de dados, cuja emissão, a exemplo da declaração de óbito, é de competência exclusiva do Ministério da Saúde. Tanto a emissão da declaração de nascido vivo como seu registro em cartório são realizados no município de ocorrência do nascimento. A declaração de nascido vivo deve ser preenchida pelos hospitais e por outras instituições de saúde que realizam partos, e nos cartórios de registro civil, caso o nascimento da criança ocorra no domicílio. Sua implantação no país foi gradual, desde 1992 atualmente vem apresentando em muitos municípios o maior número de registros do que o publicado no Anuários do IBGE, com base nos dados do Cartório de Registro Civil. A declaração de nascido vivo deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país que, segundo o conceito definido pela Organização Mundial de Saúde, onde há todo produto de concepção que, independentemente do tempo de gestação, depois de expulso e extraído do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical, ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não desprendido da placenta. No caso de gravidez múltipla, deve ser preenchido uma declaração de nascido vivo para cada criança nascida viva. Ainda ocorre uma razoável proporção de subnotificações de nascimentos, nas regiões Norte e Nordeste, motivo que levou as áreas responsáveis pelas estatísticas vitais a uma busca ativa nas unidades emissoras da Declaração de Nascidos Vivos no ano de 2000. Houve uma melhoria progressiva na cobertura de sistema, o que favorece a sua utilização como fonte de dados para a confecção de alguns indicadores, assim como ocorre com a declaração de óbito. Os formulários de declaração de nascido vivo são pré-numerados, impressos em 3 vias coloridas e distribuídos às secretarias do Estado de Saúde pelo Ministério de Saúde. As secretarias do Estado de Saúde, por sua vez, realizam a distribuição para os municípios, os quais são responsáveis pelo envio aos estabelecimentos de saúde e cartórios. O fluxo recomendado pelo Ministério da Saúde para a declaração de nascido vivo tem a mesma lógica que orienta o fluxo da declaração de óbito. Os gestores das 3 esferas de governo passaram a utilizar esse sistema, ainda de forma incipiente, na maioria das vezes, como denominador para o cálculo de taxas, como as de mortalidade infantil e mortalidade materna, por exemplo. Apesar disso, alguns indicadores vêm sendo propostos, a grande maioria voltada à avaliação de riscos de óbito infantil e da qualidade da rede de atenção à gravidez e ao parto, carecendo, ainda, de testes para determinação de sua sensibilidade. Entre os indicadores de interesse para a atenção à saúde materno-infantil, para as quais são imprescindíveis as informações contidas na declaração de nascido vivo, podemos citar proporção de nascidos vivos de baixo peso, proporção de nascimentos prematuros, proporção de partos hospitalares, proporção de nascidos vivos por faixa etária da mãe, valores do índice Apgar no primeiro e quinto minuto,
número de consultas de pré-natal realizadas para cada nascido vivo, dentre outros pontos. Além desses, podem ainda ser calculados indicadores clássicos, voltados à caracterização geral de uma população, como a taxa bruta de natalidade e a taxa de fecundidade geral. A taxa de natalidade se calcula pela relação entre o número de nascidos vivos em um ano e o número de habitantes do local. É expresso em porcentagem. A taxa de fecundidade total é obtida pelas somas das taxas específicas de fecundidade para mulheres de 15 a 49 anos. A taxa de fecundidade específica é calculada pela relação do número de nascidos vivos de mulheres em uma determinada faixa etária, sobre a população total feminina dessa mesma faixa etária. Sistema de Informações Hospitalares. O Sistema de Informação Hospitalar, ou SI, não foi concebido sobre a logística epidemiológica, mas sim com a finalidade de operar o sistema de pagamento de internações nos hospitais contratados pelo Ministério da Previdência. Posteriormente, foi estendido aos hospitais filantrópicos, universitários e de ensino, e aos hospitais públicos municipais, estaduais e federais, nesse caso somente aos da administração indireta e de outros ministérios. Este sistema dispõe de dados informatizados desde 1984, reunindo informações de cerca de 70% dos internamentos hospitalares realizados no país, tratando-se, portanto, de uma grande fonte de dados sobre os agravos da saúde que requerem internação, contribuindo expressivamente para o conhecimento da situação de saúde e a gestão dos serviços. Assim, o sistema de informação hospitalar vem sendo gradativamente incorporado à rotina de análise e de informações de alguns órgãos de vigilância epidemiológica estadual e municipal. O instrumento de coleta de dados do Sistema de Informação Hospitalar é a Autorização de Internação Hospitalar, atualmente emitida pelos estados a partir de uma série numérica única definida anualmente em portaria ministerial. Este formulário contém os dados de atendimento, tais como o diagnóstico de internamento e da alta, codificado de acordo com o CID, informações relativas às características da pessoa como idade, sexo, lugar, procedência do paciente, das internações, procedimentos realizados, valores pagos e dados cadastrais das unidades de saúde, entre outros que permitem a sua utilização para fins epidemiológicos. O banco de dados correspondente ao cadastro de todas as unidades prestadoras de serviços hospitalares credenciadas no Sistema Único de Saúde é permanentemente atualizado, sempre que ocorre o credenciamento, o descredenciamento, ou qualquer modificação em alguma característica da unidade de saúde. Os produzidos por este sistema são amplamente disponibilizados pelo DataSUS e pela BBS do Ministério da Saúde. Os arquivos disponibilizados podem ser de dois tipos: o movimento, em que constam todos os dados, e o reduzido, em que não aparecem os dados relativos aos serviços profissionais. O Sistema de Informação Hospitalar foi desenvolvido com a finalidade de propiciar a construção de alguns indicadores de avaliação de desempenho das unidades, além do acompanhamento dos números relacionados à frequência. Vêm sendo cada vez mais utilizados pelos gestores para uma primeira aproximação da avaliação da cobertura de sua rede hospitalar, e para a priorização de ações de caráter preventivo. Entre as limitações deste sistema, podemos citar a cobertura dos dados, que depende do grau de utilização e acesso da população e serviços da rede pública própria, contratada e conveniado do SUS, a ausência de críticas informatizadas, a possibilidade de informações pouco confiáveis sobre o endereço do paciente, distorções decorrentes de falsos diagnósticos, e menor número de internamentos do que o necessário, em função de restrições de recursos federais. Esses aspectos podem resultar em vieses na estimativa. Além disso, os dados do Sistema de Informação Hospitalar não há identificação de reinternações e transferências de outros hospitais, o que leva, eventualmente, à dupla ou tripla contagem de um mesmo paciente que se enquadre nestas situações. Apesar de todas as restrições, essa base de dados é de extrema importância para o conhecimento do perfil dos atendimentos da rede hospitalar. Adicionalmente, não se pode desprezar a extrema agilidade do sistema,
e os dados por ele apontados são disponibilizados aos gestores com defasagem menor do que um mês, e o prazo para se disponibilizar o consolidado do Brasil é de cerca de 2 meses. Para a vigilância epidemiológica, a possibilidade de avaliação e controle de ações, uma qualidade importante, deve estimular a análise rotineira desse banco. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, ou SAI, foi formalmente implantado em todo o território nacional em 1991, sendo um instrumento de ordenação do pagamento dos serviços ambulatoriais públicos e conveniados, apenas o gasto por natureza jurídica do prestador como informação aos gestores. O número de consultas e de exames realizados era fornecido por outro sistema de informações de finalidade puramente estatística, e tinha como documento de entrada de dados do boletim de serviços produzidos. Embora o CIA ou Sistema de Informação Ambulatorial venha sofrendo algumas modificações, particularmente no tocante à tabela de procedimentos, no qual vêm sendo feitas inclusões frequentes, bem como as críticas informatizadas, com vistas a um melhor controle e consistência de dados, não mudou substancialmente desde a sua implantação. Por obedecer à lógica de pagamento por procedimento, não registra o CID do diagnóstico dos pacientes, portanto não pode ser utilizado como informação epidemiológica, ou seja, seus dados não permitem o delineamento dos perfis de morbidade da população, a não ser pelo que se pode inferir a partir dos serviços utilizados. No entanto, ao utilizar o procedimento ambulatorial realizado, desagregado em atos profissionais como unidade de registro de informações, e outros indicadores operacionais, podem ser importantes para complementar as análises epidemiológicas, como por exemplo o número de consultas médicas por habitantes ao ano, número de consultas médicas por consultório, número de exames e terapias realizados pelo quantitativo de consultas médicas. As informações relacionadas a esse sistema estão hoje disponíveis no endereço eletrônico do DataSUS de 1994. Ao analisar os dados oriundos deste sistema de informação, deve-se atentar para as questões relativas à sua cobertura, acesso, procedência e fluxo dos usuários dos serviços de saúde. Sistema de Informação de Atenção Básica ou SIAB. O Sistema de Informação de Atenção Básica é um sistema de informação territorializado, que coleta dados que possibilitam a construção de indicadores populacionais referentes à área de abrangência bem delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família. A base de dados do SIAB possui 3 blocos, a saber o cadastramento familiar, o acompanhamento de grupos de risco, o registro de atividades, procedimentos e notificações. O cadastramento familiar são indicadores sociodemográficos dos indivíduos e de saneamento básico dos domicílios. O acompanhamento de grupo de risco engloba crianças menores de 2 anos, gestantes hipertensos, diabéticos, pessoas com tuberculose e com hanseníase. O registro de atividades e procedimentos e notificações englobam a produção e cobertura de ações a serviços básicos, notificação de agravos, óbitos e hospitalizações. Constitui-se em importante ferramenta para o planejamento e avaliação das ações de vigilância da saúde, pois possibilita a microlocalização de problemas de saúde, tais como a identificação de áreas com baixa cobertura vacinal, ou altas taxas de prevalência de doenças, permitindo a espacialização das necessidades e respostas sociais. Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional ou SISVAN, atualmente implantado em quase todos os municípios brasileiros, possui o objetivo de prover informações sobre o estado nutricional da população e de fatores que influenciam. Por meio desse sistema, é possível monitorar o estado nutricional de diferentes grupos populacionais atendidos nos estabelecimentos de saúde, por profissionais da Estratégia de Saúde da Família e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A partir de 2006 foi possível se inserir dados de usuários do programa Bolsa Família acompanhados pelo setor de saúde, dados como mulheres em idade fértil e crianças menores de 7 anos. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização,
Esse sistema encontra-se atualmente implantado em todo o município brasileiro, fornece dados relativos à cobertura vacinal de rotina e em campanhas, abandono e controle do envio de boletins de imunização. Além do módulo de avaliação do Programa Nacional de Imunização, este sistema dispõe de uma substância de estoque e distribuição de imunobiológicos com finalidade gerencial. Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano ou CISAGUA. O CISAGUA foi estruturado com o objetivo de fornecer informações sobre a qualidade da água para consumo humano, proveniente dos sistemas públicos e privados, e de soluções alternativas de abastecimento. Tem como objetivo geral coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente, de forma a produzir informações necessárias à prática da vigilância da qualidade da água de consumo humano, avaliação da problemática da qualidade da água, definição de estratégias para prevenir e controlar os processos de sua deteriorização. Este sistema é alimentado por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pela vigilância da qualidade da água do consumo humano. Lembrando que os dados que complementam os de notificações, como os do Ministério de Trabalho, entre outros, são importantes para fornecer dados para a análise. Resumindo, a vigilância epidemiológica visa o conhecimento, a detecção ou prevenção da saúde individual ou coletiva. Competências da vigilância são os dados epidemiológicos, coleta de dados, processamento de dados, análise dos dados, orientações, promoção de saúde, avaliação das medidas adotadas, divulgações. Sobre as coletas de dados, existem tipos diferentes de dados como os sociodemográficos, mortalidade e morbidade, saúde pública, que é onde está tendo um surto, que tipo de epidemia está vigorando no país. Fonte dos dados. A vigilância epidemiológica tira os dados das notificações compulsórias, populações, investigação ativa pela própria vigilância, dados laboratoriais, estudos epidemiológicos como o coorte, caso controle, ensaios clínicos, entre outros. Sistemas Sentinela são estabelecimentos estratégicos de determinadas doenças, sem necessidade de notificação nacional. Como, por exemplo, Unidade Sentinela para Chagas, entre outros. Sistema de Informação, SINAM, que são o Sistema de Agravos de Notificação. SIM, ou Sistema de Informação de Mortalidade com uso de declaração de óbito. E o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascido Vivo. Nascido vivo precisa ter alguma expressão de vida após a saída do corpo da mãe, estando ou não conectado ao cordão umbilical, tais como batimentos cardíacos, respiratórios e movimentos. Não é declaração de natimorto, que é quando nasce morto, mas sim nascido vivo que morreu. Aí precisa fazer a declaração de óbito. Notificação compulsória. Notificar maus tratos contra criança e idosos, violência contra a mulher, internações involuntárias, esterilização cirúrgica como vasectomia ou laqueadura. Em 2016 se instituiu a lista de notificação compulsória. Transcendência é o impacto da doença na sociedade. Todo profissional de saúde ou responsável técnico por unidade de saúde tem a obrigação de notificar, embora todo mundo possa notificar. Notificar na suspeita, não precisa ser confirmado. Algumas doenças são de notificação em 24 horas, ou semanal. Geralmente a de notificação imediata são aquelas que estão no calendário de vacinação, traz risco iminente de morte, população correndo risco ou doença muito estranha. Se notifica doença, agravo e evento de saúde pública. Vamos falar agora da lista de notificação compulsória. Primeiro grupo são as doenças que estão no calendário de vacina, tais como tuberculose e hepatites virais, são as únicas doenças que são de notificação semanal. O resto é em 24 horas. Continuando, doença causada por Haemophilus influenza, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite. Não se notifica o rotavírus, mas sim a cólera, doença meningocócica, febre amarela, sarampo, varicela grave como casos internados ou óbitos, e rubéola.
Cachumba não é de notificação compulsória, influenza-se novo sorotipo viral, e botulismo. Eventos adversos pós-vacinais. Doenças transmitidas por mosquito. Febre amarela de notificação imediata, dengue, chikungunya e zika, sendo as 3 de notificação semanal, se óbito, é imediato. Zika em gestantes é de notificação imediata. Malária semana-se região amazônica, se extra-amazônica é notificação imediata. Leishmaniose cutânea ou visceral é semanal. Doenças transmitidas por animais. Doença de Chagas aguda com notificação imediata, agora também se notifica doença de Chagas crônica, com notificação semanal. Acidentes com animais peçonhentos de notificação imediata, esquistossomose de notificação semanal, raiva humana de notificação imediata. Ingestão de alimentos contaminados, como a toxoplasmose tanto em pessoas como em gestantes, febre tifoide, Creutzfeldt e Jacob. Dessas 3 apenas a febre tifoide é de notificação imediata. Acidentes de trabalho com material biológico e com crianças e adolescentes. Antraz pneumônico, tularemia e varíola. Essas 3 doenças são de notificação compulsória imediata. Todo tipo de violência é de notificação compulsória, se violência sexual ou tentativa de suicídio, de notificação imediata, HIV e sífilis sendo de notificação semanal. Intoxicação exógena com agrotóxicos, gases tóxicos. Hanseníase semanal, leptospirose imediata, antavirose, doenças febris hemorrágicas, febre do Nilo Ocidental, febre maculosa, peste, síndrome da paralisia flácida aguda, SARA por coronavírus. Óbitos infantil e materno precisa fazer a notificação compulsória. Vigilância sentinela, são alguns outros agravos que são notificados em lugares determinados. Lembrando que a notificação é pela suspeita, não precisa ser e confirmação. Medidas de significância estatísticas. Vieses de seleção é quando os grupos têm diferentes fatores de risco. Os vieses de aferição é quando se mede os fatores de risco de forma diferente nesses 2 grupos. Hipótese nula é quando não há associação entre fator de risco ou proteção. Eficácia são os benefícios que se conseguiu em condições ideais do estudo. Efetividade é em condições reais. Eficiência é quando se leva em consideração o financeiro. Nível de significância ou P menor que 0,05. Isso quer dizer que em mais de 95% dos estudos repetidos se teve a mesma relação. Não é ao acaso, existe evidência do estudo, pode então anular a hipótese nula. Então, quando se tem número de populações maior, se traz mais relevância para o estudo. Surto é quando tem um aumento repentino e inesperado de um agravo em uma região específica. Se tiver vários surtos, começa a ter epidemia. Se em vários continentes se tem pandemia. A endemia é quando se tem determinado agravo que é característico daquela região. Grau de recomendação A equivale ao nível de evidência primeira, 1B, e 1C. Grau de recomendação B, equivale ao nível de evidência 2 e 3. Grau de recomendação C equivale ao nível 4, e grau de recomendação D equivale ao nível 5, que é a opinião do especialista. Caso autóctone significa que o primeiro caso índice ocorreu no país de origem. Se alóctone é quando o primeiro caso vem de fora, e faz alguém adoecer aqui. Transmissão direta é pessoa por pessoa, podendo ser imediata que é quando a pessoa passa diretamente para outra como a DST. Quando imediata, a pessoa capta do ambiente, como tosse, espirro. Infectividade é a capacidade que o organismo tem de se alocar e multiplicar no organismo, sem necessariamente fazer adoecer a pessoa. Patogenicidade é a capacidade de o microorganismo gerar a doença. Já a virulência é a capacidade de gerar manifestações graves. Existem outros conceitos, como poder invasivo, imunogenicidade, resistência e suscetibilidade. Erradicação é quando conseguiu eliminar a transmissão da doença em todo o mundo. Eliminação ou erradicação regional é quando conseguiu a erradicação localizada. Por exemplo,
Não se pode falar que a poliomielite está erradicada, porque ainda existe no mundo. A varíola já é erradicada. Número normal de casos mais 1,96 para cima, ou para baixo. Se tiver mais do que isso é uma epidemia, se tiver menos que isso está controlando a endemia, e entre esses valores é a endemia. Nível endêmico é calculado pela média de incidência anual nos últimos 10 anos, desconsiderando os momentos de epidemia nos últimos 10 anos. E vai pegar a média desses valores mais e menos 1,96 desvio padrão. O que tiver dentro dessa faixa é a endemia, se no momento tiver acima, é epidemia, e se tiver para baixo é controle. Epidemia progressiva é quando é rápido para alcançar o nível máximo. Geralmente é quando se tem um disseminador em comum, ou seja, fonte comum. Já as epidemias progressivas, demora para chegar ao pico máximo. Geralmente a transmissão é de hospedeiro para hospedeiro. Tipos de prevenção. A prevenção primária é a atuação no fator de risco, como campanhas para não fumar, como prevenção de câncer de pulmão, como as vacinas para não adoecer. Prevenção secundária não permite que essa doença avance, como quando se faz o rastreio, que pega a doença no início. Diagnóstico precoce. Prevenção terciária é quando a doença está estabelecida, porém quer evitar complicações graves. Prevenção quaternária é a prevenção da iatrogenia, como solicitação de muitos exames sem necessidade. Declaração de óbito é a mesma coisa que atestado de óbito. Uma via fica no hospital, a outra vai para algum órgão da vigilância epidemiológica, pode ser a Secretaria Estadual de Saúde, e a terceira via fica com a família para tirar a certidão de óbito no cartório. Sem a certidão de óbito não se tem sepultamento legal. É necessário preencher corretamente, pegando a identidade do paciente para observar o nome correto, revisar antes de assinar, registrar corretamente as causas, evitar abreviações, proibido rasurar. Caso rasure, precisa anular a declaração de óbito, levar para o setor responsável para realizar a anulação. Não pode assinar declaração de óbito em branco, não pode preencher a declaração de óbito sem exame direto do corpo, não pode cobrar pelo preenchimento, e registrar causas incorretamente. Crianças que apresentou algum sinal de vida e depois morreu, precisa de declaração de óbito. Precisa registrar também óbito fetal em feto de 20 semanas para cima, com peso de 500 gramas para cima ou comprimento de 25 centímetros para cima. Se presente qualquer um deles, dar óbito fetal com a declaração de óbito, e não dar declaração de óbito para peça anatômica amputada. Se morte violenta, como acidente, homicídio, suicídio e morte suspeita, deve ser levada para o IML. Nesse caso, quem emite a declaração de óbito é o perito do IML ou perito eventual. Na morte natural com assistência, é o médico assistente que fará, na ausência dele, é o plantonista. Se o óbito ocorreu em casa, é o médico do PSF ou do internamento hospitalar. Quem não tem assistência médica deve ser dado pelo Serviço de Verificação de Óbito, nesse caso o médico do serviço público mais próximo, ou qualquer médico. Morte dentro da ambulância com médico, se natural é o médico da ambulância. Se não tiver médico, é o serviço de verificação de óbito. Se não tiver o serviço de verificação de óbito, será o médico que enviou o paciente, ou o médico do hospital que iria receber. O serviço de verificação de óbito pode ser acionado a qualquer momento para dúvidas. A causa do óbito registrado na declaração de óbito sempre é o que produziu o óbito. Exemplo: paciente idoso caiu da própria altura e foi internado. Pegou pneumonia nosocomial, que evoluiu com sepse, choque séptico e foi a óbito. A causa base da morte foi a queda da própria altura. Nesse caso, vai para o IML. Causa imediata ou terminal. Choque séptico. Causa intermediária. Pneumonia nasocomial e sepse. Causa base. Queda da própria altura. Parte 2. Diabetes, hipertensão. Exemplo 2. Paciente, há 35 anos hipertenso sem tratamento, há 2 anos com cardiopatia hipertensiva,
há 2 meses com evolução para edema agudo de pulmão. Depois veio a óbito. Causa imediata. Foi edema agudo de pulmão. Causas intermediárias: insuficiência cardíaca hipertensiva e cardiopatia hipertensiva. Causa base é a hipertensão arterial. Causas secundárias: neoplasia de próstata. Observação: parada cardiorrespiratória e falência múltiplas de órgãos. Gestação não são causas de morte. É vedado ao médico dar atestado de óbito falso, e também deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência. Observação: a causa base na morte na gestação nunca pode ser a complicação como síndrome de HELP, cesárea, eclampsia, entre outros. Outra questão: paciente de 62 anos, com diagnóstico prévio de hipertensão, é admitida com quadro de síndrome gripal de evolução a 7 dias, trazendo PCR positivo para SARS-CoV-2. A mesma é então admitida no CTI e prontualmente entubada e iniciado ventilação mecânica. Durante a evolução apresentou melhora no 14º dia de internação com proposta de estruturação, porém no mesmo dia voltou a apresentar picos febris, sendo assumido com pneumonia associada à ventilação mecânica e iniciada a amicacina e meropenem guiados por cultura. Com no 11º dia, mantendo platô febril evolui com falência renal, sendo indicado hemodiálise, novamente volta a apresentar melhora do padrão infeccioso, sendo suspenso amicacina e meropenem no dia 28 da internação. Contudo, 5 dias depois apresenta nova quadro séptico tendo como foco infecção da corrente sanguínea pelo catéter de hemodiálise, evoluindo com choque séptico refratário e óbito. O preenchimento mais adequado e completo da declaração de óbito é: causa imediata é choque séptica por infecção da corrente sanguínea. Causa intermediária é terapia renal substitutiva e pneumonia associado à ventilação mecânica. Causa base foi o Covid-19. Parte 2 pode colocar hipertensão arterial. Outra questão, sobre a declaração de óbito do documento cujos dados alimentam o sistema de informações sobre mortalidade no Brasil. Analise as afirmativas. São atribuições exclusivas do médico legista o exame necroscópico e o preenchimento da declaração de óbito. Esta alternativa está errada, apenas se for morte violenta. 2. Em caso de falecimento por causas naturais em localidades onde não haja médicos, o cartório de registros civis fica responsável por preencher a D.U., de acordo com as informações fornecidas pelo responsável pelo falecido e 2 testemunhas do óbito. 3. Em caso de morte por causas externas, qualquer médico pode atestar o óbito e preencher a D.U., e na ausência desse profissional na região, a declaração pode ser preenchida pelo cartório na presença de 2 testemunhas. Esta alternativa está incorreta. Em caso de morte violenta, apenas o perito pode atestar o óbito, perito do IML ou o ADOC. 4. A causa básica é definida como a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos e conduziu diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Esta alternativa está correta. Estão corretas as afirmativas 2 e 4. Questão: o impacto na expectativa de vida caracteriza o seguinte critério para que uma doença faça parte da lista de doenças de notificação compulsória. Letra A, transcendência. Letra B, magnitude. Letra C, vulnerabilidade. Letra D, sensibilidade. Os critérios que devem ser aplicados no processo de seleção e agravos para a inclusão na lista de notificação compulsória são: magnitude, que são doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Dessa forma, esta é a alternativa correta da questão, mas vamos ver outros critérios. Potencial de disseminação, se expressa pelo elevado poder de transmissão da doença. Transcendência, é avaliado subjetivamente pelo valor imputado pela sociedade à ocorrência da doença, e que se manifesta pela sensação de medo, de repulsa, ou seja, é a relevância da doença para a sociedade. Vulnerabilidade, é medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle de doenças,
permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sob indivíduos ou coletividades. E também inclui emergências de saúde pública, epidemias, surtos e agravos inusitados. Questão: uma determinada doença pode ser caracterizada em epidemiologia, em relação a uma população, dependendo de inúmeros fatores, relacionados ao agente, ao ambiente e à suscetibilidade. Dessa forma, podemos afirmar que: letra A, casos de doenças de etiologias desconhecidas, com doentes exibindo sintomas e sinais diferentes, denomina-se conglomerado espacial de casos. Letra B, endemia refere à ocorrência de vários tipos de doenças que apresentam variações importantes de sua incidência em grupos populacionais diferentes. Letra C, epidemia é a ocorrência de doença em grande número de pessoas em intervalo de tempo ilimitado. Letra D, uma ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado é denominado de surto. Esta é a alternativa correta. Questão: como diversas outras doenças, a dengue apresenta oscilações periódicas de sua frequência ao longo do ano. Tal comportamento configura: letra A, morbidade, letra B, historicidade, letra C, sazonalidade, letra D, endemicidade. A questão quer saber sobre as oscilações no número de casos da doença. Vamos lembrar que podemos classificar as oscilações de duas formas: a variação sazonal e a variação cíclica. A variação sazonal, o fenômeno sempre se repete na mesma estação do ano, e na variação cíclica, o fenômeno se repete em ciclos periódicos irregulares, que podem ser anuais, mensais, semanais. Questão: em 1965 foi desenvolvido um modelo de história natural de doenças e seus 3 níveis de prevenção. De acordo com este modelo, letra A, a presença de sequelas de uma doença não permite mais uma abordagem de prevenção. Letra B, o diagnóstico precoce se enquadra no período de pré-patogênese. Letra C, a vacinação é uma medida de proteção específica na prevenção primária. Esta é a alternativa correta. Letra D, a educação em saúde é considerada um método de prevenção secundária. Questão: paciente de 45 anos, com hipertensão arterial crônica associada à estenose mitral devido à febre reumática evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva descompensada e óbito posteriormente. O médico da unidade de saúde de família é procurado por familiares para fornecimento do atestado de óbito. No campo IB do atestado de óbito, o médico deverá preencher com: letra A, hipertensão arterial. Letra B, febre reumática. Letra C, cardiopatia reumática. Letra D, estenose mitral. Letra I, insuficiência cardíaca congestiva. A causa básica é a condição que iniciou todo o processo patológico, no caso da questão, é a febre reumática. Já a causa imediata que levou ao óbito foi ICC descompensada. Porém, a causa imediata pode ser dividido, e A é a ICC descompensada, e B é a estenose mitral, e C é a febre reumática. Sempre perguntar devido a, por exemplo, ICC descompensada devido à estenose mitral, devido à febre reumática. O item 2, que são as condições que contribuem para o óbito, pode colocar hipertensão arterial. Questão: o que se entende por vias de transmissão? Letra A, é o veículo utilizado pelo agente etiológico sair do hospedeiro. Letra B, são animais de espécies diferentes, que permitem a sobrevida do agente etiológico. Letra C, é um meio pelo qual o agente etiológico alcança um novo hospedeiro. Esta é a alternativa correta. Letra D, são os animais e homens doentes ou portadores. Letra I, é o portador convalescente que ainda está esperando a doença. Questão: sobre a declaração de óbito, analise os itens abaixo. 1. Quando ocorre morte por causa não natural, ou seja, causas externas, como homicídios, suicídios, acidentes e mortes suspeitas, a declaração de óbito deve ser preenchida pelo médico legista em localidade com IML e por qualquer profissional de saúde em local sem IML. Esta assertiva está errada, pois na ausência de IML, o perito ad hoc deve fazer a declaração de óbito.
2. Declaração de óbito é o documento base do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério de Saúde. É composta por 3 vias autocopiativas, pré-numeradas sequencialmente, fornecida pelo Ministério da Saúde e distribuída para as secretarias estaduais de saúde, que distribui para as secretarias municipais de saúde. Esta assertiva está correta. 3. A declaração de óbito tem finalidade de cumprir uma exigência legal, para o sepultamento e para o registro do óbito no cartório. Outra finalidade é a obtenção regular de dados sobre mortalidade. Essa assertiva está correta. 4. Em Teresina, quando o óbito ocorre sem assistência médica e na ausência de sinais externos de violência, qualquer médico pode preencher o documento e a família deve proceder aos trâmites para o sepultamento. Essa assertiva está incorreta, pois o paciente deve ser levado para o serviço de verificação de óbito. Apenas quando não tem serviço de verificação de óbito que qualquer médico do serviço público pode fazer. 5. Quando a pessoa vier a falecer em ambulância com médico, independentemente de ser morte natural ou morte não natural, a responsabilidade do preenchimento da declaração de óbito do médico que atua em serviço de transporte, remoção, emergência, quando este médico dá o primeiro atendimento ao paciente. Esta assertiva está incorreta, pois quando é morte não natural, é o IML. Questão: são critérios para seleção de doenças e agravos prioritários a vigilância epidemiológica, exceto, letra A, magnitude. Letra B, potencial de disseminação. Letra Z, transcendência. Letra D, vulnerabilidade. Letra I, perspectiva de cura. A alternativa incorreta é a perspectiva de cura. Questão: na epidemia de influenza A no Brasil considerou-se caso índice como, letra A, caso atendido numa unidade de urgência. Letra B, primeiro caso notificado oficialmente. Esta é a alternativa correta. Letra C, primeiro óbito ocorrido. Letra D, paciente que deu origem aos primeiros casos de influenza A. Vamos relembrar alguns conceitos em relação às epidemias. Caso autóctone é quando um indivíduo contrai uma doença na área de sua residência, ou seja, significa que o primeiro caso índice, ou seja, que foi notificado, ocorreu no país de origem. Caso alóctone é quando um caso índice, que foi notificado, é detectado em um local diferente de onde ocorreu a transmissão, ou seja, quando o primeiro caso vem de fora e faz alguém adoecer aqui. Caso esporádico é o caso que não se apresenta epidemiologicamente relacionado a outros existentes. Caso índice é o primeiro caso, dentre vários casos de natureza similar, a ser notificado, muitas vezes é identificado como a fonte de contaminação ou infecção. Questão: assinale a alternativa que não apresenta uma doença de notificação compulsória. Letra A, sarampo. Letra B, febre tifoide. Letra C, leishmaniose cutânea. Letra D, ascaridíase. Esta alternativa é a correta. Questão: um paciente do sexo masculino, 33 anos, deu entrada na emergência de um hospital com quadro de abdômen agudo. Submetido a uma laparotomia exploradora, foi identificada e corrigida cirurgicamente uma perfuração duodenal devido a uma úlcera duodenal. Evoluiu desfavoravelmente com manifestação de peritonite e parada cardiorrespiratória no terceiro dia de pós-operatório. O paciente era portador também de valvulopatia mitral reumática, já tendo apresentado insuficiência cardíaca congestiva. Com base nessa história, a causa básica da morte a ser anotada no atestado de óbito é: letra A, peritonite. Letra B, abdômen agudo. Letra Z, perfuração duodenal. Letra D, úlcera duodenal. Letra I, valvulopatia mitral reumática. A resposta correta é úlcera duodenal, pois foi esta a causa básica. Questão: todos os conceitos abaixo citados, usados em epidemiologia estão corretos exceto. Letra A, surtos epidêmicos, é a ocorrência epidêmica restrita a um espaço bem delimitado. Letra B, epidemia por fonte comum, é a existência do mecanismo de transmissão hospedeiro a hospedeiro. Esta é a alternativa incorreta. Letra C,
epidemia, é a alteração espacial e cronologicamente delimitada do espaço de saúde-doença de uma população caracterizada por uma elevada progressão crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, devido a alterações relacionadas ao agente infeccioso e ambiente hospedeiro. Letra D. Endemia, refere-se à doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, em uma determinada área, presente em uma população definida. Letra I. Pandemia, é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações. Questão: mecanismo de transmissão segundo qual substrato vital, eliminado por um indivíduo infectado, situado nas proximidades de um suscetível, carrega consigo o bioagente patogênico com passagem reduzida pelo meio ambiente até o meio interno do indivíduo suscetível, onde se desenvolve ou se multiplica, estabelecendo infecção. Letra A, direta imediata. Letra B, indireta imediata. Letra C, indireta imediata. Letra D, direta imediata. A alternativa correta é a letra A, direta imediata. Questão: há 40 anos não ocorriam casos de uma determinada doença infecto-contagiosa no estado de São Paulo, enquanto na Bahia ocorre em média 10 casos desta mesma doença anualmente. Sendo confirmado no ano em curso o único caso autóctone dessa doença em São Paulo e 10 casos na Bahia. Pode-se considerar respectivamente essa situação como: letra A, endemia e endemia. Letra B, epidemia e epidemia. Letra C, caso esporádico e endemia. Letra D, epidemia e endemia. Letra I, endemia e epidemia. A questão correta é epidemia e endemia, portanto, letra D. Observação: caso esporádico é o caso que não se apresenta epidemiologicamente relacionado a outros existentes. Questão: alguns agravos e doenças constam na lista de notificação compulsória. Assinale a alternativa abaixo, assinalando a que contenha exclusivamente critérios de inclusão nesta lista. Letra A, compromissos internacionais, cronicidade, persistência e resposta terapêutica efetiva. Letra B, magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade. Esta é a alternativa correta. Letra C, severidade, surtos disseminados, capacidade de resposta dos hospedeiros e falta de recursos médicos. Letra D, ausência de medidas profiláticas, ocorrência de epidemias no citada, potencial infectante e falta de resposta à terapia ordinariamente indicada. Letra I, agravos que alteram uso e costumes, potencial infectante e falta de resposta à terapia ordinariamente indicada, solicitação médica e interesse de segurança nacional. Questão: paciente, 83 anos, residente em área coberta pela Estratégia de Saúde de Família, diabética, acamada, com doença de Alzheimer há 8 anos em tratamento domiciliar por pneumonia há 4 dias. Ao amanhecer uma segunda-feira, a família percebe importante dificuldade respiratória e chama o SAMU, que identifica insuficiência respiratória aguda e decide remover o paciente para o hospital municipal. No caminho, o quadro se agrava e, ao chegar ao hospital, ocorre parada respiratória com consequente óbito do paciente. Diante desta situação, o médico que deve ser chamado inicialmente para fornecer o atestado de óbito é: letra A, SAMU. Letra B, plantão do Hospital Municipal. Letra C, Instituto Médico Legal. Letra D, Estratégia de Saúde da Família. Letra I, Neurologia. Como era o paciente estava tratando em casa uma pneumonia com assistência médica, e a causa básica da morte foi essa pneumonia, quem deve dar o atestado de óbito é o médico de estratégia de saúde da família. Questão: vigilância epidemiológica parte do pressuposto de que deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, referente à vigilância epidemiológica. Assinale a alternativa que não condiz com os pressupostos que regem o cotidiano dos serviços de vigilância epidemiológica.
Letra A. A coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde. Letra B. A notificação negativa é a notificação da ocorrência de doença de notificação compulsória na área de abrangência da unidade de saúde. Esta é a alternativa incorreta. Letra C. O cumprimento das funções da vigilância epidemiológica dependem da disponibilidade de dados que sirvam para o processo de produção de informação para a ação. Letra D. Os sistemas sentinela são entendidos como sistema de informação que são capazes de monitorar indicadores na população em geral e em grupos especiais. Letra I. O mais importante sistema de informação da vigilância epidemiológica é o SINAM, sendo alimentado principalmente por notificações e investigação de casos. Questão: é considerado doença emergente no Brasil? Letra A, cólera, letra B, varíola, letra C, melioidose, letra D, peste bubônica, letra I, febre amarela urbana. A alternativa correta é a letra C, melioidose. As doenças emergentes são doenças novas, desconhecidas da população. São causadas por vírus ou bactérias nunca antes descritos ou por mutação de um vírus já existente. Também pode ser causada por um agente que antes só acometia animais e passa a afetar seres humanos. O termo também pode ser utilizado quando uma doença atinge uma região antes indene. Já as doenças reemergentes são aquelas já conhecidas e que foram controladas, mas voltaram a apresentar ameaça para a saúde humana, como a dengue, cólera. A letra A está errada, porque cólera é considerada doença reemergente, esteve presente no Brasil, foi embora e voltou na década de 90. Letra B, errada, a varíola está erradicada no país desde 1973. A letra C é a correta, pois a melioidose é uma infecção bacteriana rara, que pode se apresentar como uma septicemia aguda e fatal. A doença pode acometer seres humanos expostos ao solo, ou águas contaminadas, em atividades ocupacionais como agrícola, pecuária, mineração. Em 2003, houve um período de chuvas intensas no município de Banabuiú, no Ceará, que propiciou o desenvolvimento da bactéria causadora da doença. É o melhor exemplo de doença emergente. A letra D está errada, pois a peste bubônica possui 2 focos naturais no Brasil, como Teresópolis e Polígono das Secas, no Nordeste. A persistência desses focos torna a doença endêmica nessas regiões. A letra I está errada. A febre amarela urbana está erradicada desde 1942. Se houver um novo surto, passa a ser considerada doença reemergente. Questão: mulher, 81 anos de idade, fumante há 60 anos, deu entrada em hospital geral com quadro de dispneia intensa, que evoluiu para óbito 2 dias após a internação. Na admissão, fez-se o diagnóstico de embolia pulmonar e trombose venosa profunda em membro inferior direito, trombose venosa profunda. O preenchimento adequado da declaração de óbito é: parte 1, A, embolia pulmonar, B, trombose venosa profunda. Parte 2, tabagismo. Questão: paciente chagásico, com comprometimento cardíaco, internado com história de distensão progressiva do abdômen. Há 2 dias vem apresentando fraqueza, febre alta, e não suporta que lhe toquem no abdômen. Sem evacuar há 3 dias, tem diagnóstico colonoscópio de megacólon há 5 anos, na visita médica das 8 horas da manhã, paciente suava muito e apresentava a pressão sistólica de 20. O diarista, após avaliar um hemograma, trocou o antibiótico e ao longo do dia ajustou várias vezes o gotejamento de dopamina. Às 4 horas da tarde, o paciente apresentou parada cardiorrespiratória e teve óbito confirmado pelo médico substituto, após o insucesso das manobras de reanimação. A sequência correta das causas que levaram ao óbito na declaração de óbito é: paciente estava usando antibiótico e dopamina, o que fala a favor de choque séptico como causa imediata. Então, parte 1, A, choque séptico, peritonite aguda. Note que o paciente estava com abdômen em tábua. C, volvo de sigmoide, no início com distensão progressiva do abdômen. D, megacolon chagásico.
Parte 2. Cardiopatia chagásica. Questão: a hanseníase é uma doença crônica granulomatosa proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Seu agente etiológico apresenta uma série de propriedades que dependem, além das características intrínsecas do bacilo, de sua relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio. Na maioria dos casos, se expressam com observação. Infectividade é a capacidade do organismo entrar no indivíduo. Patogenicidade é a capacidade de causar a doença. Letra A. Alta infectividade, baixa patogenicidade e baixa letalidade. Letra B. Baixa infectividade, baixa letalidade e baixa poder imunogênico. Letra C. Baixa infectividade, alta letalidade e baixo poder imunogênico. Letra D. Alta infectividade, alta patogenicidade e alto poder imunogênico. Letra I. Alta patogenicidade, baixa letalidade e alta infectividade. O Mycobacterium leprae tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos, por isso tem alta infectividade. No entanto, poucas pessoas adoecem, tendo baixa patogenicidade. Essas propriedades não ocorrem somente em função das características intrínsecas do agente, mas dependem de sua relação com o hospedeiro, e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do Mycobacterium leprae. A doença tem baixa letalidade e baixa mortalidade. Portanto, a alternativa A é a resposta. Vamos recordar alguns conceitos. Infectividade é a capacidade de um agente etiológico penetrar e se desenvolver, multiplicar no organismo do hospedeiro. Patogenicidade é a capacidade de o agente infeccioso produzir sinais e sintomas no hospedeiro. Poder imunogênico ou imunogenicidade é a capacidade de o agente biológico estimular a resposta imune.